Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a Deus pela vida do teu filho. Nessa noite tem a responsabilidade de trazer a tua palavra, que seja assim a tua graça sobre ele, que seja a tua boa mão. Espírito Santo conduz em todas as coisas, que seja o fluir do teu Espírito Santo, os rios de água viva, que sejam assim fluindo do seu interior. Que a porção da palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, que possamos ter ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Pai, usa o teu filho como um instrumento em tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, também para que os nossos ouvidos estejam abertos para entendermos e discernirmos a tua vontade. Muito obrigado, te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Graças e paz, queridos. Amém. Amém. Bom, né? Rapaz, essa mesa, vamos te falar, hein? Esse negócio é top, hein? Amém. Queridos, a gente, nesse tempo que a gente estava aqui adorando o Senhor, declarando para Ele toda a sua beleza, toda a sua bondade, através dos louvores, assim, cantando a palavra do Senhor, né? Me veio à mente duas coisas que eu quero rapidamente compartilhar contigo. A gente, lá em Isaías capítulo 6, a gente conhece aquela passagem que Isaías ele se envolve, né, num evento assim de tremenda presença do Pai. Amém? Amém? Amém. E ele tem um período ali de tratamento. Quero que você guarde isso para você, porque existia uma necessidade urgente e Deus queria contar com alguém, não que ele não pudesse. Ele é Deus, ele usa quem quer, ele usa o que quiser, tudo está a serviço dele, e a Bíblia diz que tudo é para a glória dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, ó, todas as coisas, todas as pessoas e todas as coisas. É o que eu consigo entender isso na palavra. Então, no versículo 8, lá do capítulo 6, ele fala, então, Deus externa a uma necessidade urgente de que alguém fosse enviado para dar um recado, para fazer algo, para cumprir uma missão, para dizer a um povo. E no versículo 9, ele faz isso. E aí começa o chamado, é só você conferir aí, quer colocar aí, DJ, Isaías 6:9, só para a gente não ficar perdido aqui porque tem a ver com aquilo que a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa noite, e algo que tem, nesses dias, tenho conversado com o pastor Marcão, isso tem me chamado a atenção e dificilmente. Então diz assim, então disse ele, o Senhor, falando para Isaías, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Aí ele então dá uma missão para Isaías, e isso lá no Antigo Testamento, a gente vai vendo isso, Deus é sempre à procura de alguém, sempre olhando para alguém, olha para o seu lado aí, assim, Deus olhando para esse cara que está ao seu lado aí, a procura desse camarada aí, desse homem, dessa mulher, olha para mim também, a procura de mim, amém? Da mesma forma, Deus continua fazendo isso. Então a gente precisava de ouvir isso. Uma outra coisa interessante que eu quero compartilhar contigo aqui antes da gente falar, eu estava hoje pela manhã, mas aí devido a essa questão do Dia dos Pais e tal, o pessoal tem até aquele negocinho, né? A gente estava conversando com a pastora Kelly aqui, a gente vai, né? A gente tem coisa que a gente não vê dessa maneira, mas a gente tem que olhar com um olhar de graça, tem que olhar que quem faz é Deus, sempre Ele. E aí a gente não fica também e faz o que pode ser feito, também. E aí eu queria compartilhar de manhã com o pessoal uma coisa interessante que a gente, quero só para você pensar, que nós temos um pensamento, e a gente às vezes fala isso, que a gente faz assim, a gente insiste em dizer que a gente entregou toda a nossa vida ao Senhor. Eu te digo que a gente, ao longo do tempo, descobre que não. Porque isso não acontece, pode acontecer na nossa mente, na nossa fala, mas a realidade é outra. Porque senão ele não estaria batendo a porta. Entende, gente? Esse bater, ele está mostrando para a gente que ele precisa de acessar, ele precisa de conquistar. Isso me levou a uma reflexão lá na segunda
guerra, né? Na segunda grande guerra mundial, os americanos, eles juntamente com algumas tropas aliadas, eles tinham uma tática, eles entraram numa ilha, em algum local, e aí aquilo que é chamado dentro de uma força tática lá, que é a cabeça de praia, né? Eles tomam uma parte da ilha, bombardeando, guarda isso, bombardeando, bum, 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 mandando direto, aí manda os fuzileiros. Quem é o fuzileiro aqui? Cadê o fuzileiro? Viu? Olha lá, viu? É assim que, ó, eles sabem que é, ó. Aí o fuzileiro vai, toma, não a ilha toda, mas uma parte da ilha. Só uma parte. Mas aquela parte é o suficiente para ir tomando cada dia, passo a passo e avançando. Mas ela ainda não está totalmente conquistada, porque ela está sob ataque, tem guerras, desafios. É eu e você no nosso dia a dia. Por que algumas pessoas param? Por que às vezes a gente dá vontade de não ir mais, dá vontade de fazer mais? Cadê fulano? Ih, não está mais. Aí tal, aí daqui a pouco a pessoa, aí a pessoa daqui a pouco volta porque ouviu. Então, porque não alcançou tudo, não foi entregue tudo. Por isso que a gente tem essa dificuldade às vezes, porque a gente pensa que entregou tudo, mas não entregou tudo. Sabe quando você, aquela sensação ruim que você, às vezes, humanamente falando, né? Que você abençoa uma pessoa, dá, alimenta, abastece, a pessoa vai vir as costas, simplesmente diz que você nunca fez nada por ela, que você não sei o que lá, aí dá vontade de pensar, que vontade de tomar tudo de volta. Quando pensa sempre que não entregou tudo. Amém? Só para a gente pensar aí, amém, querido? Amém. Bom, a gente tem alguns minutinhos ainda aí para... só lembrando, nós tivemos aí, sexta-feira passada, nós tivemos um encontro aqui. Quem foi no encontro aí, sexta-feira passada aí? Eu tenho certeza que foi assim, algo muito, muito prazeroso e edificante para a gente, né? E só para quem foi, falar de ervilha é uma coisa, né? Só para quem foi. Quem não sabe vai ficar assim, não gosta de ervilha. Passa a gostar. Os homens, né? Então, lógico, essa linguagem a gente está falando que quem foi, ouviu, sabe, e assim, e a gente precisa, até o tanque, né, rapaz? O tanque, que personagem da história, né? O tanque, rapaz, ó, temos que vencer o tanque. Então, mas por que isso eu estou falando assim? Porque quem foi, viu, curtiu a coisa legal, de uma forma assim, muito bacana. E só para a gente reforçar que essa preocupação, esse cuidado que nós, pastores, temos de preparar a mesa para vocês. Amém. Mas nós não queremos que vocês apenas se abasteçam, ficam cheios, gordinhos. Não, que vocês se abasteçam para que vocês possam produzir, dar frutos. Todos nós. Amém, queridos? Então essa é a dinâmica. Eu quero, então, abre a tua Bíblia comigo aí, Mateus 28. Há muito tempo que eu não faço isso, mas eu não sei como, mas eu consegui compartilhar com os irmãos em Sulacap. Pelo menos eu fiquei umas 4 ou 5 ministrações falando sobre o discipulado, sobre essa ser, né? Ou seja, sendo e fazendo discípulos, né? E a gente comentou isso aí num período muito gostoso, e isso tem mexido comigo nesses dias, porque eu entendo claramente que uma das maiores dificuldades, e talvez a maior, que a gente tem como igreja, é que a gente ainda não se viu nessa condição de discípulo. Então nós somos tantas coisas, nós somos obreiros, somos diáconos, presbíteros, evangelistas, caçadores de alien, mas não sei o que, mas não sei o que lá, e tal, faz tudo, né, rapaz, tudo isso, mas menos ser discípulo. E aí o resultado, então, uma vez não sendo discípulo, a gente então não tem esse resultado. Por isso que Deus chamou Isaías e chegou naquele momento, e lá atrás, e agora quando a gente chega aqui no Novo Testamento, Jesus, ele fazendo isso, ele tratando, ele observando, ele chamando, literalmente, a Bíblia diz, a gente vai caminhar nisso aí, e ele escolhe, ele não, esse aqui é legal, aqui não, ele começa então a separar, e fala assim, vem, siga-me, e começa a separar, ele começa a montar uma equipe de relacionamento, fala assim, uma equipe de relacionamento, mas relacionamento forte, verdadeiro. E
Ele não chamou aqueles homens só para ensinar, fica aí falando, escreve assim, faz assim, não. Ele chamou para andar com ele, para conviver com ele, para ter uma caminhada com ele, para ter um tempo com ele. Para que tudo que eles pudessem absorver do mestre, eles pudessem agora, porque eles iriam precisar de ter esse perfil. Eles precisariam, a partir da ida do Cristo para o Pai, eles precisariam não de ter a instrução de saber o que Jesus sabia, mas eles precisavam de ser iguais a Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. A gente já está na metade da pregação. Só nesse detalhezinho a gente consegue. Então vamos lá. Mateus 28, 16, 20, para a gente correr aqui. A partir do 17. Né, diz assim. Ou melhor, a partir do versículo 16, Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo precioso. Te pedimos que esse tempo seja um tempo de ministração do Senhor a nós, que haja liberdade do Teu Santo Espírito em nos mostrar, de nos fazer enxergar, Senhor, e desejar, ó Deus, ter essa informação e viver em função dessa informação. Ser esses discípulos que o Senhor, ó Deus, tem esperado e aguardado nesses dias. Seja assim conosco no nome de Jesus. Amém. Então, eu notei algumas coisinhas e eu quero compartilhar isso contigo. Então, por muito tempo, né, a gente como cristãos, fomos ensinados que a nossa condição de crentes, filhos de Deus, e como igreja, era de apenas anunciar os valores de Deus através de sua palavra. Tá, amém? Sim, mas a gente pensou todo o tempo que era isso e nós nos tornamos especialistas que reproduz a palavra, que prega a palavra. Temos que pregar, não estou dizendo quanto, só estou dizendo que a gente ficou e nos esquecemos de uma outra coisa, de uma outra pegada, que além de termos a palavra de pregar, mas a gente precisa de algo, que nem sempre você vai poder pregar essa palavra, mas você poderá pregar essa palavra, ou seja, apresentar essa palavra sem a pregação, mas através do seu testemunho, através do seu viver. Então a gente ficou muito tempo e a gente criou uma distância e criou ambientes, achando que, aí eu quero terminar aqui nessa caminhada, anunciar os valores de Deus através de sua palavra, tentando ensinar as pessoas as regras de Cristo, formulando estudos, ensino, né, apresentando a Bíblia como maior fonte, né, de boas regras que precisa apenas ser divulgada e não vivida. Às vezes a gente prega, fala, e é uma verdade. A pessoa às vezes ela não se questiona, não se pergunta à luz da palavra. Eu e você às vezes, quantas vezes caímos e corremos nesse erro das pessoas falarem a meu respeito, a seu respeito, por exemplo, num local de trabalho, onde as pessoas, quando está chegando um crente e a pessoa fala assim: cara, foge, sai fora, que tipo assim, o cara não quer ficar, não aguenta. Mas não é pela pregação, é porque ele só quer pregar, mas ele não quer mostrar que ele está conectado e tem conexão verdadeira com essa palavra. Alguém que tenha talvez um conhecimento, e aí quem tem apenas o conhecimento e não a vivência, não a vida na vida, ele vai dar só a palavra. Tudo bem, beleza, mas aí não tem vida para dar. Aleluia. E eu quero te provar isso biblicamente, que é muito mais do que isso. Por isso que cada momento, cada minuto, cada tempo que a gente tem, dispõe de estarmos em comunhão, estarmos juntos, não abra mão disso. Porque nós crescemos, nos fortalecemos quando estamos em união, quando estamos juntos, olho no olho, falando o que você precisa de falar. Olha, eu tenho uma queixa contra você, disso, eu queria colocar, sempre com amor, e aí a pessoa de repente vai até acordar. Isso é crescimento, isso nos leva ao crescimento, isso nos leva a uma relação forte, saudável, verdadeira.
Isso faz a igreja criar vínculos fortes, não de dependência do outro no sentido de que eu não posso viver se não tiver o outro. Não, eu não posso viver se não tiver Deus. Mas eu preciso do outro. Amém, queridos? Amém? Então, a gente aprendeu isso, nos tornamos especialistas nisso, abraçamos essa ideia de que devemos ir e pregar o Evangelho. Não, a questão é muito mais profunda. Não temos que ir e sim estar indo, fazendo. A gente precisa de começar a mudar isso. Todas as vezes que a gente olha, eu tenho que começar a mudar a minha mente ela tem que ser trabalhada, tem que ser transformada e adequada à realidade de que eu não sou alguém que tem que ir e fazer. Eu tenho que ser alguém que, uma vez notificado, eu já estou agora fazendo, vivendo, praticando. O tempo é outro. E acredite, essa distância ela cria um esfriamento para a gente. Ela cria brechas no nosso ministério, na nossa estrutura emocional, e a gente fica melindrado, porque quando a gente não tem essa consciência de que eu sou o exemplo, eu sou a ferramenta viva, que o mundo precisa de ver e provar, para conhecer o Cristo, e ficar só na fala, já era, perdeu, porque vai no outro lá e faz o que eu deveria fazer, e aí a pessoa consegue enxergar e fala assim, eu estou nesse local porque lá eles me acolheram, eles me abraçaram. Está dizendo que não foi um local que só falou, foi um local que abraçou. E ninguém abraça a distância. Abraço é abraço. Fala aí, abraço é abraço. Abraço é abraço. É chegar para perto, é tomar causa, é caminhar junto. Jesus fez isso, está aqui. Eles ficaram ainda, após a ressurreição, ficaram preocupados, achando que será que é o mestre, e aí o mestre vem e fala, olha, me dá, aí eles começam a lembrar, e o Senhor começa a trabalhar. Então, para a gente ir ensinando, indo, fazendo, ensinando e vivendo, como obedecer, é o que a gente leu aqui. Esse é um processo de um verdadeiro discípulo, que se submete totalmente a Jesus, seu mestre. O discípulo não vive de regras religiosas, e sim de vida de Cristo, vida na vida. É alguém que conhece o Cristo, é alguém que todos os dias, através da leitura, ele se identifica, ele acha o Cristo, e aí, na medida que a leitura o alcança, ele olha para ele fala assim, não posso ser assim, porque assim não é ser igual ao meu mestre. E aí eu vou lá e troco de roupa e boto a roupa igual a roupa do mestre. A minha fala não é, essa fala não é a fala do mestre, eu vou lá e mudo a minha fala e tenho uma fala igual a do mestre. Porque se eu fizer isso, eles conhecerão o mestre. Eles vão desejar o mestre também. Amém? Amém. Amém? Então, o sonho do discípulo verdadeiro não é saber o que o seu mestre sabe. Ele quer ser igual ao seu mestre. Ele o imita em tudo. Então, aí fica fácil para a gente agora aqui desenvolver e caminhar aqui para... Então, eu tenho batido nisso, porque a gente está sendo repetitivo falando, porque a gente precisa de lavagem, não, mas a gente precisa de atentar para isso. Então, o discipulado não é uma opção. E quando eu falo discipulado, essa relação com o mestre, ela não é opção, isso é uma ordem. O viver como discípulo é a condição. O viver como discípulo é a condição. Então a gente criou nesse entendimento que a condição é ter cargo, que a condição é porque toca na igreja, que a condição é porque faz isso ou faz aquilo, a condição porque é pastor, porque é apóstolo, porque eu quero te dizer que não. Aleluia. É muito maior do que isso, Aleluia. porque essas condições é para a gente poder servir especificamente, mas como discípulo. Aí eu vou saber administrar esses ministérios que o Senhor deu para a igreja, para a edificação da igreja. O título não vai poder fazer essa diferença. Porque não vai ser o título. Eu posso muito bem, quando você ajudar, quando você socorrer alguém, caminhar com alguém, você pode às vezes até nem ter que falar nada e a pessoa nem... E foi aquela pessoa ali, foi ela que me ajudou, foi ele. E acabou. E não sabe nem o que era o título. Não foi título nenhum, não foi o título que ajudou. O que ajudou foi a pessoa que olhou para o outro
que tem uma vida com o mestre, e ele quer imitar o mestre em tudo, e aí quando ele lembrou que naquela ocasião o mestre foi, o mestre fazia, o mestre faz, ele entra nessa caminhada, ele quer fazer igualzinho o mestre. Muda todo um conceito para a gente. Então, não basta acreditar em Jesus. Então, fazer discípulo é a missão. A condição, o viver como discípulo é a condição, e fazer discípulo é a missão. Então, não basta acreditar em Jesus, saber que Ele é Senhor, é Deus, profeta, mestre. E aí eu te digo, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam ali e caminhando, a gente já conhece isso, já falou isso 1000 vezes, só para a gente estar lembrando. E aí Jesus chega lá, encontra com eles, e aí, qual é? E aí, mano, e aí, brother? E eles ficam assim, não sabe, não sabe. Então, conta para mim, o que aconteceu? Ele começa dizendo, poderoso em obra, não sabia. Mas estavam perdidos, estavam em algum momento faltando alguma coisa. Mesmo caminhando, sendo discípulo, eu quero dizer que às vezes pessoas, hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre isso de manhã, algumas pessoas que, com a minha nora também, de manhã não, agora à tarde com a minha nora, falando em casa, a gente estava batendo um papo, os próprios discípulos, alguns que andavam com Jesus, a gente conhece o episódio, de em algum momento eles não quererem andar com Jesus, porque a Bíblia diz que eles simplesmente eles pararam, tipo assim, duro é tipo assim, andar com o mestre. Por quê? Porque a pegada era outra, o pensamento era outro. Sabe, não estavam dispostos realmente porque chegou uma hora e era o mestre. Imagina eu e você, na altura do campeonato, vivendo tudo isso que a gente está vivendo aqui agora. E quantas pessoas estão se quebrando porque não se permite o discipulado, não se permite esse cuidado do outro, essa relação. Não é uma questão de autoridade imposta, mas é uma autoridade conquistada. Jesus fez isso. Jesus chamou para perto e conquistou o coração dos discípulos para que ele pudesse ser mestre dos discípulos. E não dono, no sentido dele, porque ele é Senhor. Eu digo, naquela concepção, deixamos à vontade para decidir em todo o tempo, mas com a certeza de que se eles absorverem e tivessem a vida de Cristo, eles não tomariam qualquer atitude. Não fariam qualquer escolha. Mesmo tendo a liberdade de escolher qualquer coisa, mas não escolheriam qualquer coisa, porque quem tem Cristo não escolhe qualquer coisa. Amém? Amém, queridos? Amém. Então, não basta, porque lá em Tiago 2,19, a Bíblia fala de que tu crês, olha só, então, a questão de saber que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é profeta, mestre em tudo, Senhor, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, a questão é obedecê-lo em tudo. Essa que é a grande questão. Porque o obedecer em tudo me ajusta, a obediência me leva essa proximidade do Cristo, a me fazer parecer com Ele, porque o que faz parecer com Cristo é a obediência. Não existe outro caminho. Não tem como. Eu posso inventar, eu posso criar um montão de coisas, mas se eu não for obediente, eu não me pareço com Ele. E vou te falar, tem que todos os dias a gente tem que entrega total e Senhor, todos os dias. Então, Tiago 2,19 fala o seguinte: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Tiago, olha a orientação de Tiago. Também os demônios o creem e estremecem. Por quê? Mas não se submetem a ele. Satanás não é discípulo de Jesus, mas sabe quem ele é. Reconhece tudo isso, mas onde é que está a diferença? Onde é que está o problema? Não se submete, ou seja, não obedece, não se rende, não faz, não reproduz aquilo que o Senhor faz, pelo contrário. Então, nós hoje nos enchemos então desse conceito de porque estamos na igreja, fazemos parte, amém, somos a igreja, fazemos parte de uma denominação. Os irmãos estão aqui hoje, cada um, enfim, legal, tudo isso é necessário, mas eu quero dizer que muito mais do que isso, o que Deus espera de você é que você se torne um verdadeiro discípulo para você discipular. Amém, queridos? Amém. Isso é sério, é muito sério.
porque não tem como. Então eu tenho que começar a pensar, a fazer. Por quê? Porque há um perigo, um risco, algo bíblico que nos ensina. Mateus 7, 22, 23. Joga na tela, DJ. Manda aí pra gente aqui. A Bíblia fala assim, ó, muitos me dirão naquele dia. Olha, está escrito, sou eu que estou dizendo. Olha o que está escrito aqui, ó. Naquele dia, muitos, ó, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ó, profetas. Declararam, falaram. Olha, não parou nisso não. Olha só, em teu nome, ó, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Olha, então imagina essa cena. Essa cena é essa que a gente vê todos os dias. Essas cenas aqui, relatadas agora aqui, é o que a gente vê. Fui em tal lugar, olha, em nome de Jesus, sai! E vai sair, porque o Senhor tem um compromisso com o nome dele, é o nome dele, é o nome poderoso sobre todos os nomes. Eu posso pegar o camarada, tirar o cara de lá, puxar para cá, e pô, eu mesmo estou percebendo que eu mesmo estou atolado. Eu tenho que tomar cuidado, porque a questão não adianta você resgatar alguém e ficar de fora. Aleluia. Eu preciso estar dentro como discípulo. Então aqui diz que naquele grande dia, então lhes direi claramente, ou seja, abertamente, sem constrangimento, sem mimimi, não tem aqui, diz que nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal, porque deixaram de obedecer. Então se deixa de obedecer, não é discípulo, porque o discípulo imita o seu mestre. A visão, o sonho do discípulo é a cada dia se tornar parecido com o seu mestre. Totalmente. E nós perdemos isso ao longo do tempo, aí, essa essência, e ficamos muito de, como eu costumo dizer aqui, muito de carteirinha, muito de título, muito disso, muito daquilo, colocamos distância, colocamos isso, fazemos aquilo, e isso tem sido um grande desafio para a gente nesses dias, porque isso vai refletir em algum ponto, então. Então, Jesus, o exemplo, né? João 17, 4, ele glorifica o Pai, tendo consumado a obra que lhe foi confiada. Ou seja, ele alegra o coração do Pai, ele fala assim, Pai, é tipo assim, missão cumprida. Então ele é alguém que pode ser o meu Senhor, que me garante, quando eu digo que aquilo que você pensa, que você intenta, que você deseja, o Senhor fará infinitamente mais. Além, esse além, sabe por que ele faz isso? Porque ele foi capaz de ser obediente até a morte, até naquele momento de ser entregue, ele foi obediente ao Pai. Ele estava ali a serviço do Pai, trabalhando para a alegria e regozijo do coração do Pai. Este é meu filho amado em que eu tenho prazer. Fala assim, Deus tem prazer no discípulo. Deus tem prazer no discípulo. O mestre precisa de ter prazer no seu discípulo. Sabe? Coisa de um mês aí, eu fui numa igreja, e aí um pastor lá, conversando comigo, ele falando, e aí, como é que você tá? Ele falou assim, poxa, eu estou aqui, tem um fulano, Beltrano está trabalhando. Ele falou com uma alegria, uma satisfação, aquilo ali, rapaz, eu fiquei assim. Ele falou assim, olha, eu estou preparando o fulano aqui, esse jovem, para ser o pastor dessa igreja aqui, para pastorear. Cara, que alegria, eu fiquei tão feliz com aquilo. Ele já fazendo planos no sentido, Deus pode, mas eu digo a projeção, hoje a gente tem dificuldade para isso, a gente começa sobre isso aqui. Queridos, nós temos dificuldades para isso hoje, para a gente passar o bastão e chegar e ter, porque hoje a gente tem essa dificuldade desse discípulo para assumir isso, para ter isso, para ter essa continuidade, para entender que discípulo 24 horas por dia. Não estou falando perfeito, não, estou falando discípulo. Estou falando que você tem que ser perfeito, todo mundo, nós somos humanos, mas mesmo humanos podemos ser discípulos, devemos ser discípulos. Porque senão nós nos tornaremos outras coisas, menos o discípulo. E aí justamente o discípulo, por isso que nunca vos conheci. Sabe por que não conhece? Porque não eram discípulos.
Aquele que estava contra, ele já sabia, porque disse que só aquele, mas mesmo assim o Senhor ainda permitiu que ele fizesse parte ali. Olha só, então para a gente caminhar aqui para Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, a Bíblia fala que ele glorificou, ele completou, ele fez, a Bíblia diz que ele glorifica o Pai, tendo consumado a obra que lhe foi confiada. Aí ele vai, Marcos 3, 13, 14, os chamou para si, para andar com eles, ensinando-os como obedecer. Ele nos chamou para nos relacionar com as pessoas em amor. E aí eu quero fechar aqui mostrando para isso. A nossa grande dificuldade ao longo da nossa caminhada e como igreja, não estou falando da denominação aqui, como igreja no todo, e eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui, que quando eu falar, você vai se identificar em algum momento da sua vida, de que eu uso uma expressão às vezes chocante, porque para mim ela é chocante, é muito forte. Eu uso um termo assim um pouco chulo, né? Que eu diz que a igreja, na sua estrutura, na sua administração eclesiástica, há coisa de 20, 30, 40 anos atrás, ela empenou muita gente. Ela defeituou muita gente. Ela empenou literalmente. Sabe o que é empenar? Imagina uma madeira no sol, uma madeirinha bonitinha, deixa daqui a pouco toda empenadinha, ficou empenado. A pessoa não queria mais servir, a pessoa tinha uma visão. Sabe por quê? Porque tentaram passar muito mal, apenas pregar e não viver, e não praticar, e não ter identificação de uma vida de eu olhar para o meu líder e falar assim, eu vejo Cristo no meu líder. Eu consigo ver, mesmo com as falhas dele e dela, dos líderes, mas eu consigo ver o Cristo na vida dele. Porque se você não conseguir ver o Cristo na minha vida, na vida do Marcão, da Paulinha, do pastor aqui, cara, me fala, porque aí eu peço para sair. Aleluia! E aí, agora é cada um de nós aqui, porque se não ver, então você pode juntar meus defeitos, nossos defeitos, pode sim, porque eu vou ter sim, mas juntando todos os defeitos, ainda assim vai sobrar o discípulo. Porque se não ver discípulo, pode ter certeza, você não vai se permitir o discipulado. Porque ao mesmo tempo em que você é um discipulador, você também é um discípulo. E esse ser discípulo, ele não para, ele é contínuo, todos os dias. Porque a Bíblia diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então significa que a cada dia, todos os dias, é dia de conhecer mais o Senhor. E eu conheço quando eu tenho uma vida de leitura diária da Palavra de Deus e procuro aplicá-la, colocá-la em prática, porque essa palavra é viva. Então eu não tenho essa de dar conhecimento, de dar show de teologia para ninguém, não. É vida na vida, é chegar para pertinho. Então, Jesus, ele sendo exemplo. Então, como é que funciona? Como funciona isso? Discipulado sem amor é morte. Então, essa relação, quando eu começo a desejar pegar alguém que eu digo assim, quando eu começo a tirar numa direção e falar assim, a partir de hoje eu vou adotar isso aqui, esse cabra aqui agora eu vou adotar, eu vou começar, aí você adota pensando assim, eu vou começar a discipular essa pessoa e passar para ela o Cristo que está na minha vida, até ela conhecer o Cristo que reina sobre mim. Quando eu começo a fazer isso, eu quero dizer isso que tem que ser em amor. E aí a gente fica escutando, fica uma fala. Uma coisa é você sempre denunciar o pecado, porque quem está na luz não negocia com as trevas. Mas às vezes a gente chega, quando eu falei de empenar, é porque a gente aprendeu a tirar muito das pessoas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não é de Deus, isso aqui é do diabo, essa lâmpada aqui, essa aqui é amarelada aqui, isso aqui é do capeta. Isso aqui, aí a gente começa, tira tudo, cara. Aí tira até a alma do cara, tira tudo, o cara só desaparece. Mas nós fomos chamados, queridos, para não tirar nada de ninguém. Fala comigo, Deus nos chamou para a gente tirar nada de ninguém. Deus nos chamou para dar o que elas não têm. Vocês concordam comigo? Eu sustento essa ideia, porque o dia que elas encontrarem o Cristo, tiverem o Cristo, elas serão satisfeitas, realizadas.
elas não terão necessidade de mais nada, porque os detalhes, as questões da vida, a própria vida está aí, as coisas circulam, funcionam. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é ter vida com Deus, é relação com Deus, é vida na vida. É pensar como cidadãos do céu, nós somos de lá, ainda que estando aqui. Então a gente ora, a gente pede, Senhor, desce o céu. Pô, mas eu tenho atitude só daqui, pô, como é que o céu vai descer? Pô, não dá para ir não, cara, estou querendo ir, mas não vou, pô. Porque tem que encontrar alguém que esteja nessa mesma frequência para poder o céu chegar realmente e se manifestar. Porque é típico de alguém, eu vou porque ele é daqui e ele está fazendo o que é comandado daqui. Então a gente pode mandar. É seguro? A fonte é boa? Manda, beijo. Aí acontece. Se não, mano, é só barulho e fumaça. E barulho e fumaça não alcança ninguém, pode ter certeza. O que alcança é vida de Deus. Porque onde há vida de Deus tem poder de Deus. Onde há poder de Deus, vida de Deus, tem graça de Deus. Aí a pessoa fala assim, eu quero isso para a minha vida, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero mais. Então, o discipulado, essa relação que a gente precisa de construir aí, de começar a pensar nisso, sem amor é morte. Tem que ter uma aliança forte de cuidado, respeito de vida, sabendo que o outro não é seu, ele não te pertence. Ele tem um dono, ele tem um Senhor. Você apenas está trabalhando a serviço desse Senhor, cuidando dele para ele. Só isso. Não é para você. E isso fascina muita gente que toma posse da ovelha, pensa que a ovelha é dele. Minha ovelha? Que tua ovelha? Tá maluco? Pirou? Endoidou? Comeu coisa estragada? Bebeu uma coisa forte? Minha ovelha? Que tua ovelha, rapaz? Ovelha do Senhor, para você cuidar, tá? Legal, discipular, mas é dele. É dele. É dele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se eu pensar que é minha, eu posso cuidar com os meus valores, com a minha maneira, com a minha forma, com o meu formato. E não é o meu, é o dele em mim. Aleluia! Não é do discípulo, é do mestre. Amém? Amém. Então isso faz diferença, isso muda. Então temos que pensar nas coisas de cima e praticá-las aqui. A verdade que queremos muito maior, ou seja, muito mais do que é daqui. Queremos que o céu desça, falei aqui, sem que isso aconteça, sem a nossa manifestação de testemunho de que realmente somos de lá. Aí chega no local de trabalho, chega na vizinhança, o comportamento é igual a todo mundo. Como é que o céu vai descer, mano? Como? Não desce. Vai ficar só na fala. Mas eu te falei, tem que aceitar Jesus. Mas meia hora depois, misericórdia. O cara não dá para entender isso. Isso me faz lembrar de dois irmãos, né, que a Bíblia fala que era conhecido como, Jesus apelidou eles dois de filho do trovão. Aí quando você vê o João, sabe? Tiago e João. Aí você vê lá atrás, depois desse tempo aqui, chega pra cá, mano a mano, olho no olho. Vamos andar juntinho, coladinho aqui, ó, pertinho. Sabe o que acontece? O cara agora filhinho, já o cara agora, esse camarada trovão, agora, sabe, falando para tomar cuidado, não fale qualquer coisa, não seja, completamente agora calibrado. O Espírito Santo de Deus faz isso. Ele calibra, ele ajusta, ele pega o discípulo, aquele que quer ser discípulo, ele ajusta para poder andar na mesma frequência do seu mestre. Sabe? Então, Filipenses 4, de 8 a 9, a gente está fechando, tá? Maravilha, para a gente cear. Não tem meia hora ainda para terminar, vai ser menos. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Rapidamente, ele fala que temos que pensar nas coisas de cima. Então, olha só, Filipenses 4, 8 e 9, bota aí. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firme em seus pensamentos. Fala aí, lê aí, vamos ler aí junto aí. E agora, irmãos,
ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelos quais vocês possam louvar a Deus. Isso é algo típico do discípulo. Glória a Deus. O discípulo, se for envolvido numa situação, ele pode até no primeiro momento ficar, peraí, ele acorda, não, isso aí não. Dá um tempo, não quero, não, tô fora. Aí ele passa a ser um discípulo com o sobrenome, tô fora. Porque ele não abraça, ele não vai. Ele não vai de bucha, não, porque o Espírito Santo alerta, acende a luzinha e fala, perigo. Aí, isso é só para os antigos. Perigo. Perdido no espaço, perigo. É só, né? Tinha lá o robozinho. Ele não vai, sabe por quê? O discípulo não vai. Porque ele olha assim, eu vou sozinho, o mestre não vai nisso não, então eu não vou. Então se eu não vou, por quê? Porque eu quero me parecer com o mestre. Então, a coisa muda. E aí Paulo falando que precisamos de ter isso. E mais que transferir. Então, essa relação, para funcionar, ela é mais que transferir conhecimento. Queridos, em nome de Jesus, é compartilhar uma vida, indo, multiplicando com aqueles que andam conosco. É vida na vida, é praticando o perdoar, amando, honrando, é mostrar como o tempo, ou seja, o tempo todo. Eu lembrei aqui agora, não se escandalize não, tá? Eu fico imaginando Jesus naquela relação com eles ali, chega pra cá, Pedrão, fulano, tal, aí tá a galera junto, como a gente às vezes tem esse momento nosso assim, né? Aí de repente lá o Pedro, né, tá todo mundo ali, olha só, essa coisa do discípulo é tão gostosa, é o Pedro de repente ali, ô Pedro, que isso, mano? Ô brother, tu tá, hein? Pô, chega pra cá, eu vou orar pra você que tu tá, mano, tu tá. Isso acontece com a gente no local de trabalho? Isso acontece dentro de casa? Acontece. Algumas coisas parecidas quando eu falei assim, acontece quando aquela pessoa precisa de ver em mim um ambiente, esse ambiente de amor, de graça, de tratamento, de cuidado e não de guilhotina, que aí o cara não vai, ele quer falar, mas ele não fala, ele tem medo de abrir a boca e falar, porque ele vai ser atropelado. Mas eu te falei, acabou. Quero ver, cara, é ter ambiente onde a pessoa possa chegar e contar suas mazelas, contar suas derrotas, colocar os seus fantasmas, trazer à tona o que está pensando mesmo, sabe, qual é a ideia, o julgamento, seja o que for, e você chegar naquela hora como homem de Deus. Imagina o Senhor Jesus quando a gente fala para Ele. Eu tenho certeza, quando a gente confessa alguma coisa, fala para Jesus, Ele não nos atropela. Então, se somos discípulos parecidos com o mestre, não é para a gente atropelar, é para a gente olhar agora, aumentar o grau de quê? Da misericórdia, da graça, e de chegar e fazer com que esse ambiente seja um ambiente adaptado, preparado para que a gente possa ouvir o outro, mesmo na sua queixa, mesmo ridículo que seja, na nossa percepção, seja o que for, a gente não explorar isso, mas a gente fazer desse momento como um momento de uma transformação, um momento de milagre, um momento de intervenção de Deus, um momento de carinho, de cuidado. E essa pessoa vai entender, dependendo da minha reação, se sou ou não verdadeiro discípulo de Deus. Amém. O mundo precisa disso, as pessoas precisam disso, nós precisamos disso. Então, para a gente perdoar, amando, honrando e mostrar como, ou seja, o tempo todo. 2 Timóteo 3,10, rapidamente, depois 1 Timóteo 4,12, olha só, 2 Timóteo 3,10, olha a orientação, mas você, olha aqui, ó, observe isso, Paulo escreveu falando, mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoa, sabe o que eu creio, a maneira como eu vivo e o que eu quero, conhece minha fé em Cristo e sabe como tenho sofrido, conhece o meu amor por você e a minha perseverança. Olha, uma relação. Ele falando para o jovem pastor,
de quem ele acompanhava, de quem ele cuidava, sabia qual era, a ponto de falar o seguinte: você sabe quem eu sou, você sabe qual é a minha fé, você sabe, olha o cuidado, conhece o meu amor por você e a minha perseverança, ou seja, está ali cuidando até a pessoa, descobrir, chegar, alcançar, porque o sonho daquele que discipula é fazer com que o discípulo se torne grande, avance, e não capacho, não aquele que fica toda a vida ali achando que não, mas aquele que torce, aquele que chega e fala: mano, chega para cá, e aí daqui a pouco você vê aquele camarada que chegou, né, quietinho, daqui a pouco está prosperando, fluindo, avançando, crescendo. Esse é o desejo do verdadeiro discípulo. E quem é discipulador pensa assim, porque não tem medo de nada, não se preocupa com nada, não está disputando nada com ninguém. Então, olha a orientação de Paulo, de amor, de cuidado, de fé. 1 Timóteo 4,12. E a gente já está indo para o fim. Olha aqui, ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Olha aí, ser discipulado. Olha Paulo falando, orientando, mesmo ele novo, para ele não ficar, que ele não se intimidasse, porque ele tinha uma pegada, ele tinha uma vida na vida, ele tinha uma experiência, ele não era alguém que tinha essa experiência, né, de alguém maduro no sentido de idade avançada, não, mas era alguém novo que tinha vida de Deus, que tinha essa pressão, esse poder do discipulado. Ele aprendeu com alguém que tinha uma vida que podia ser seguida. Ele fala encorajando, mostrando para o discípulo que ele não tivesse medo, que ele não ficasse preocupado, pelo contrário, mas aqui, exemplo, mas seja exemplo para eles. Qual é o tempo de ser exemplo, irmãos? Agora, em todo tempo ser exemplo. Todo tempo ser exemplo. Então, a gente não dá para afrouxar, não tem como, não dá para ser crente na igreja e em casa só a mulher que sabe. Ou o marido, né? Ou os filhos. Em casa, misericórdia. Não dá, cara. Mano, não dá. Não dá. Porque se ficar fatiado, vai ter problema. Tem que trazer para a luz, tem que ser eu e você, temos que ser tratados para a gente poder, porque não dá. Porque se eu na igreja sou uma pessoa e em casa eu sou outra, no trabalho eu sou outro, eu não sou discípulo. É verdade. Não sou discípulo. Tem como? Vai convencer o quem? Vai arrastar quem? Quem vai querer andar contigo, comigo? Assim? Não tem como, não dá. Não dá, não vai dar. Então, Paulo fala sobre isso, modelo, aí ele fala, ninguém faça, que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Então, se eu não me preocupar com isso, eu vou viver, lamentavelmente, de título. Título não sustenta ninguém e não traz o céu. O dia que carteirada, título, trouxe ao céu, eu não quero mais caminhar nisso aqui. Isso não existe. O que traz o céu é ser discípulo, é ser apaixonado por Deus, é querer reproduzir essa vida. Então, o discipulado não é imposto, é mostrado. O discipulado é criar um ambiente macio, leve, para que o outro possa trazer sua culpa e ser tratado. Não com domínio sobre o outro, no máximo uma opinião. Não com tristeza, com falas de cansaço, desânimo. A pessoa vai dizer, não, chega para cá, mano, chega para cá e nós vamos caminhar junto, a gente vai fazer aquilo. E fechando, a tristeza de uma igreja sem discípulos, ela é uma igreja barata, fria, cheia de pessoas sem compromissos com pessoas, e sim com coisas, ou seja, uma igreja rasa. Porque quando nós perdemos a essência de igreja, que igreja se trata com pessoas, é vida na vida, e ela se volta para coisas, para ter isso, ter aquilo, e achar que aí a gente vai lá nas igrejas da Ásia, lá das 7 igrejas, a gente vai achar alguma coisa para alguém que se perturbou numa caminhada, que achava que era rica, achava que era, mas não era rica de Deus, não era rica do céu, não era rica da manifestação de Deus, de exemplo de Deus, não era rica de muitas coisas,
A gente conhece a história. E aí o Senhor tem uma palavra para essa igreja e essa palavra continua. Então é uma igreja barata, uma igreja rasa, uma igreja de pessoas que não têm compromisso com pessoas, mas uma igreja que está muito ligada em coisa, em promoção disso ou daquilo, e não do reino, e não de vida. Promoção do reino, promover o reino, estabelecer o reino, significa tratar de vidas, cuidar de vidas. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então a gente fecha aqui, dizendo aqui a última palavra, Juízes capítulo 1, versículo 7. E eu encerro aqui dizendo sobre esse camarada para a gente poder ser. A Bíblia diz aí, está escrito aí na tua Bíblia aí, que um camarada, um rei, né, Adoni-Bezeque, quando ele conquistava alguns reis, ele tinha a especialidade de cortar os polegares, tanto da mão como dos pés. Por quê? Para quê? Para fazer o quê com o camarada cortando os polegares? Se cortar o polegar da mão aqui, o que é que faz? Fica ruim, né? E dos pés? Perde o equilíbrio, ou seja, o cara fica numa dependência total. Tem muita gente achando que quer reproduzir esse tipo de comportamento. E não aquele que o prazer é fazer com que o discípulo avance e se torne um mestre. Seja bem sucedido, que cresça, que vá mais, que vá além. Está desanimado, está ali, você não. Aí eu consigo entender quando Paulo escreve isso, quando Paulo, falando a Timóteo, ele estimula Timóteo, trazendo a beleza do ministério de Timóteo e falando para ele como se fosse assim: campeão, não desiste não, cara. Olha só, continue sendo exemplo dos fiéis, seja um camarada de exemplo, seja um camarada, não despreza a tua mocidade, não fica preocupado não, as coisas estão acontecendo, tu é um camarada de Deus. Na verdade ele está falando tudo isso. E você vai prosperar e você vai longe. Então muda a nossa história, amém, queridos? Vamos ficar de pé. Então Deus, Ele nesses dias, Ele continua fazendo isso, procurando e movendo e querendo encontrar esses discípulos que tenham essa liberdade com Ele, como eu falei até aqui, usando uma brincadeira, né, que é comum, a gente somos maduros para isso, aqui não tem ninguém bobo aqui, graças a Deus, e a gente poder ter essa relação gostosa de vida na vida mesmo, sabe? Sem domínio sobre o outro, pelo contrário, se tem autoridade, que ela é necessária, mas autoridade conquistada, não imposta, porque a gente não trabalha dessa maneira aqui, graças a Deus por isso. A gente sempre tem falado aqui, nós pastores, os líderes, e não queremos líder aqui nenhum com a gente que tem essa postura, porque ela não interessa para a gente, muito menos para Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele conquistou isso. Quando Ele pergunta para os discípulos: o que falam a meu respeito lá fora? Não foi à toa a pergunta. O que dizem lá que eu sou? Senhor, tu é João Batista, tu é fulano, tu é um dos profetas. E você, Pedro? Tu és o Cristo, disseste bem. Disseste bem. Na verdade, aquela hora era a hora de dizer assim: eu já alcancei o coração deles, já sabe quem eu sou na vida deles. Agora eu posso mandá-los, porque eles sabem que quem está enviando, mandando sou eu, e eles sabem quem eu sou. Às vezes a gente precisa de saber isso. A gente fica ouvindo dos outros, mas a gente precisa de saber quem Ele é realmente para mim e para você. Amém? Amém, Marcos? Amém? Amém? Aleluia. Deus é bom, né?